Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Opa, legal. Já vi que tem alguns presentes. Então, nossa matéria, né? Vocês se lembram direitinho, e eu tenho que lembrar mais ainda, elementos de máquina. Nas últimas aulas, nós falamos sobre rosca. Rosca, parafuso, tipo de rosca, processo de fabricação, né? E eu falei para vocês que provavelmente a rosca é o terceiro invento da mecânica. O primeiro invento foi a roda, com certeza. O segundo, a alavanca. O terceiro, a rosca. Hoje nós vamos falar desse assunto. Claro que não vai dar para acabar, mas a gente vai começar, né? Mancais de deslizamento e mancais de rolamento. Então, vamos entender, porque esses dois nomes são nomes técnicos. Depois, na prática, a gente não chama dessa maneira. Vocês vão ver que a gente chama de uma maneira mais simples. Então, para a gente começar a falar nos mancais de deslizamento e rolamento, a gente começa falando para vocês, provavelmente não é novidade, mas não custa lembrar. Ó, na mecânica, existem apenas dois tipos de movimentos. Dois tipos de movimento. Um movimento que a gente chama linear, em linha reta, ou seja, para frente ou para trás, para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, e depois vocês vão ver, quando vocês veem hidráulica e pneumática, avanço, para frente, retorno, avanço, retorno, para cima ou para baixo, avanço, retorno, na diagonal, avanço, retorno, ok? Movimento linear, em linha reta. E movimento rotativo, rotação. Sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio e sentido anti-horário. Então, na mecânica, existem apenas esses dois tipos de movimento. Qualquer outro tipo de movimento que você imaginar, pode ver que é um ou outro, ou a combinação dos dois. Quer dizer, então, conhecendo esses dois, eu consigo imaginar todos os movimentos possíveis e imagináveis da mecânica. Muito bom. Quando a gente trata dos mancais de deslizamento e rolamento, eu vou abordar somente a rotação. Então, o movimento de rotação, né? Então, aquilo que gera rotação, normalmente é um eixo. Um eixo do motor, um eixo de uma bomba, um eixo de um compressor, um eixo de uma turbina, tá certo? O eixo vai gerar o movimento de rotação. E para eu gerar o movimento de rotação, esse eixo estará sempre apoiado, ele vai girar sempre em dois pontos de apoio, né? E esses dois pontos de apoio que eu coloco para que o eixo gire, um deles eu chamo de mancais de deslizamento e o outro mancais de rolamento. Então, vamos imaginar assim, né? Um eixo, imagina um eixo, uma peça cilíndrica, pode imaginar o comprimento que você quiser. Tem eixos começando pequenininho e eixos até com 5, 6 metros de comprimento. Eixo. Vamos supor que esse eixo vai gerar o movimento de rotação, né? Rotação, giro, que nem o ponteiro do relógio. Giro. Então, ele sempre vai apoiar em dois pontos. Esses dois pontos, ou eu vou usar um mancal de deslizamento, ou eu vou usar um mancal de rolamento. Então, mancais de deslizamento, né? Os mancais de deslizamento na mecânica são chamados de buchas. B-U-C-H-A. Buchas. Então, as buchas, elas são fabricadas de material mais mole do que o eixo, certo? Normalmente, elas são fabricadas de bronze. Então, os eixos, né? Eu vou ter eixo com tudo quanto é tipo de material, né? Vamos pensar só em aços 1010, 1020, 1030, depois aços especiais, certo? Aço, né? E a bucha, sempre no material mais mole. Bronze é o material
com a cor alaranjada, é sempre mais mole, né? Então, eu uso os mancais de deslizamento na mecânica em duas condições básicas. Em duas condições básicas. Por exemplo, quando eu tenho grandes forças de corte. Então, vamos imaginar, eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, uma máquina chamada retificadora, né? Retificadora. O que é a máquina retificadora? Vamos supor, ela tem um cabeçote, esse cabeçote tem uma pedra, que é o tal de rebolo. Imagina aqueles de afiar faca, rebolo, certo? E esse rebolo, essa árvore, esse rebolo tem que girar. A peça, vamos supor que é uma peça cilíndrica, também tem que girar. E entre a pedra e o rebolo, eu coloco um líquido, um refrigerante. Então, eu vou retificar. O que é retificar? É um processo de fabricação por remoção de cavaco, só que eu removo por abrasão. Quando eu entro com a pedra, né, o contato da pedra com a peça girando vai soltar faísca, e eu uso uma retificadora para gerar um melhor acabamento, um melhor valor dimensional na peça, uma menor rugosidade superficial. Então, as retificadoras são normalmente máquinas de grande porte, então a força de corte, né, a força que ela entra, o rebolo entra na peça, é tão grande que eu tenho que apoiar o meu eixo que está girando em buchas, né? Então vamos imaginar uma bucha, vamos supor, imagina aí o diâmetro da árvore, imagina aí uns 300 milímetros, imagina, né? Se o eixo tiver uns 300 milímetros, as minhas buchas vai ter pelo menos um comprimento de 450 milímetros. Então, dois pontos de apoio desse, ela garante que eu, eventualmente, vou ter uma grande força de corte, e essas duas buchas que vai apoiar para o eixo girar, elas vão suportar essa grande força de corte. Então, eu uso bucha nessas condições, né? Eu uso bucha também quando eu tenho grandes componentes mecânicos, por exemplo, eu tenho agora prensa, eu tenho prensas mecânicas, eu tenho engrenagens, por exemplo, de 1,5 m, 1,80 m de diâmetro. Essas engrenagens, 1,5 m, 1,5 m, 1,80 m de diâmetro, a largura da engrenagem deve ter pelo menos uns 400 milímetros. Legal. Aí ela vai apoiar em dois pontos de apoio. Então, apoio novamente em duas buchas. E essas buchas, por exemplo, essas engrenagens, com certeza, elas vão girar em baixa rotação. Então, vou fazer a lubrificação dessas duas buchas de bronze, eu vou fazer com graxa, bonitinho. Agora, por que que o material, as buchas são fabricadas de material mais mole para que o desgaste seja numa velocidade maior? Assim, eu substituo a bucha e mantenho o eixo. Então, vamos pegar lá de novo, né? A engrenagem que nem eu falei para vocês, né? Ela tem 1,5 m de diâmetro. Vai ter dois eixos laterais, diâmetro do eixo, vai ter pelo menos uns 400 milímetros. 400 de diâmetro e o comprimento uns 400. Então, vamos supor, isso vai girar, essas duas buchas vai girar. As duas buchas eu vou injetar graxa para fazer o sistema de lubrificação. A lubrificação ela vai minimizar o efeito do atrito na mecânica e ela vai dar maior sobrevida. Então, muito bem, essas buchas, por que eu faço ela de material mais mole? Eu quero que as buchas se desgastem, porque é muito mais barato daqui a um certo tempo eu substituir as duas buchas do que refazer toda a minha engrenagem. O mesmo aplica-se quando o eixo é comprido. Eu tenho máquinas que o eixo de 5 metros, apoio em dois pontos, quer dizer, então, o que é melhor? Vou trocar duas buchas com comprimento de 300, 400 milímetros ou um eixo de 5 metros de comprimento? É muito mais barato eu trocar somente as buchas. Então, eu utilizo buchas, que a gente chama as buchas, normalmente de bronze, material mais mole, e a gente chama elas de mancais de deslizamento, né? É para dois apoios onde um eixo vai girar. Eu uso, então, em duas condições básicas. Quando a velocidade de corte é alta, por exemplo, a retífica, ou quando a rotação é extremamente baixa.
Então, aí eu também posso usar as buchas. Então, as buchas é só isso. O mais importante para nós vão ser os mancais de rolamento, que são os rolamentos propriamente dito. Então, isso aqui é só uma introdução. Então, agora nós vamos falar, esse é o assunto que a mecânica adora, né? Então, olha lá, mancais de rolamento, ou simplesmente rolamentos. No passado, quando, né, muito tempos atrás, provavelmente vocês não eram renascidos, os rolamentos a gente chama de rolemã. Vamos fazer um carrinho de rolemã, né? A gente pegava, arrumava os rolamentos, que alguma manutenção de alguma máquina, de alguma empresa já havia substituído, e montava lá numa prancha de madeira e tinha os carrinhos de rolemã, normalmente rolamentos de esferas, normalmente, né? A gente vai ver que tem outros. Então, o que é um rolamento? Rolamento, esse é muito, mas extremamente utilizado na mecânica. Tudo que vai girar, ou vai estar apoiado em duas buchas, que a aplicação eu já mostrei para vocês, ou vai estar apoiado em dois rolamentos, que a gente vai mostrar a aplicação para vocês. Então, o rolamento é um componente utilizado na mecânica, cuja função principal é prover rotação e suportar cargas ou suportar forças. Que tipo de força? Força axial, força radial ou força combinada, ora axial, ora radial. Ora predomina um, ora predomina outro. Então, eu vou ter essas duas coisas. Essas duas forças, axial e radial, elas são as forças que ditam todas as regras para os componentes mecânicos. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender muito bem essas duas forças, né? Uma, a outra, e depois a combinada, ou mista, que o pessoal chama, que é a combinação das duas. Mas por quê? Porque para todos os componentes, mecânicos, essas duas forças me interessam. Qual que predomina? Essa ou essa? Ou essa. Então, em função da predominância da força atuante naquele ponto, eu preciso definir um tipo de rolamento, um tipo de bucha, um tipo de anel, um tipo de vedação, um tipo de chaveta, quer dizer, todos os componentes mecânicos vão estar embasados nesses três tipos de força. Então, vamos entender bonitinho. E quem não entender, por favor, pergunte, porque isso é mandatório na mecânica. Isso é a base da mecânica, né? Tudo quanto é componente mecânico vai trabalhar em função desses dois tipos de força. Força axial. Esta força dá no sentido longitudinal do eixo, conforme figura abaixo. Então, por exemplo, isso aqui é um eixo, uma peça cilíndrica, certo? Imagina aí um lápis, uma peça cilíndrica. E quando a força der no sentido longitudinal, o que é longitudinal? Ao longo do comprimento. Então, estamos mostrando aqui o eixo. Isso daqui, ó, esse é o sentido longitudinal, e esse aqui, ó, é o sentido transversal. Transversal longitudinal, ok? Então, por exemplo, né, os automóveis antigos, o motor do automóvel era colocado, eram motores longitudinais. Então, o carro é um retângulo, esse motor estava colocado assim, assim. Com o passar do tempo, os motores pararam de ser assim, longitudinal, para ser transversal. Qual a vantagem? A vantagem de eu transformar a colocação do motor longitudinal para transversal, quando ele está longitudinal, ele está ao longo do comprimento, eu tenho que mandar rotação para as rodas. As rodas estão paralelas ao eixo. Por exemplo, imagina aqui, ó, né? Imagina esse automóvel. A roda está aqui. Ó. Se eu colocar o motor no comprimento, eu tenho que levar a transmissão a 90 graus. E isso me obriga a colocar um componente chamado coroa e pinhão no câmbio para os eixos. E isso é uma dor de cabeça. Por que é uma dor de cabeça? Porque a coroa e pinhão é um mecanismo delicado que gera muito ruído. Então, eu tenho que ter um processo de fabricação fino para mim não fazer com que o ruído da transmissão vá lá dentro do habitáculo, lá onde está o motorista. Então,
isso era um fator ruim. É claro que quem fabricava dominava a técnica, mas era um processo delicado. Agora, a partir do momento que eu coloco ele transversal, assim, então eu já saio com a rotação direto para a roda. Então, é muito mais simples. Então, os automóveis que saíram do longitudinal para o transversal, isso é uma evolução a nível de fabricação de automóvel. Então, muito bom. Então, vamos voltar aqui. Ó. Força axial no sentido longitudinal do eixo. Ou para lá, ou para cá. Então, isso é uma força axial. Força radial agora. Radial. A força radial dá-se no sentido transversal do eixo, conforme a figura abaixo. Então, aqui, ó, né? Aqui está o meu eixo cilíndrico, agora estou dizendo que a força vem aqui, ou para cima, tá certo? Então, agora, como ela está no sentido transversal do eixo, certo? Então, eu chamo ela de radial. Só que, só que quando esse eixo aqui ó, começa a ficar com diâmetros grandes, ó, imagina diâmetros grandes, e comprimento do eixo pequeno, vai ter hora que você começa a confundir, olhando no eixo, qual é o sentido longitudinal, qual é o comprimento, qual é a largura. Pode confundir, tudo bem? Pode, não estou dizendo que confunde. Quando o diâmetro do eixo começa a ficar grande e o comprimento pequeno. Então, você começa a ter, muitas vezes, dificuldade para distinguir o que é longitudinal e o que é transversal. Principalmente se eu tiver só o desenho, né? Se eu tiver a peça na mão, é mais fácil. Mas se eu tiver só o desenho, começa a complicar. Então, tem uma analogia interessante que a gente aprende lá muito tempo atrás, e isso aqui ajuda pra caramba, tá vendo? Eu tenho o eixo, tudo bem? Certo? Eu tenho o eixo. E estou aplicando essa força aqui. Ó. Eu não sei se ela é axial ou radial. Aí eu pego esse eixo, eu venho aqui ó, de frente, e olho de frente para ele. Eu olho no topo dele. Então, eu coloco o meu olhinho, onde está a mão aqui, ó, e olho de frente. Aí a pergunta, né? Ó, olhando de topo aqui, no topo do eixo de frente. A pergunta é, a força está no sentido do raio da peça? Sim. Então, olhando no topo, está no sentido do raio da peça? Tá. Então, raio da peça, raio, radial. Se essa aqui é radial, a outra é axial. Tudo bem? Então, essa analogia, ou essa maneira de eu identificar, é quando ou eu só tenho desenho e começo a confundir, ou talvez tentar confundir, o comprimento com o diâmetro. Quando eles forem muito próximos, eu tenho dificuldade de saber qual é o longitudinal, qual é o transversal. Então, força na transversal. Se eu olhar no topo do eixo, ela vai estar sempre no sentido do raio do eixo. Então, no raio, o raio eu associo com radial, raio radial. Se assim é radial, assim é axial. Essas duas forças, olha que interessante, isso aqui é muito importante para nós. Essas duas forças regem todos os componentes mecânicos, assim como, inclusive, os rolamentos. Então, quando eu vou definir um tipo de rolamento, vou definir um tipo, que vão ter vários tipos, que a gente vai usar muito na mecânica, toda vez que eu tiver algo girando na mecânica, normalmente 98% das vezes é em dois rolamentos. 2% das vezes é em buchas, que é os mancar de deslizamento que a gente mostrou anteriormente. E pode ser que também eu tenha as forças combinadas. Eu posso chamar de forças combinadas ou força mista, né? Então, a força combinada e a força mista significa que esta força dá-se ora no sentido longitudinal, ora no transversal. Tudo bem? Quer dizer, ora ela se dá no longitudinal, ela é axial. Ora ela dá no transversal, ela é radial. Com intensidades iguais ou diferentes. Pode ser que a força radial é maior que a axial, ou vice-versa. Então,
com intensidades iguais e diferentes. Ora simultânea, o que é simultânea? Ora ao mesmo tempo, ora consecutiva. Então, eu vou ter que, a hora que eu vou definir um rolamento, eu vou ter que entender como é que essas duas forças, primeiro, eu tenho só axial ou só radial, né? Aí você fala, eu tenho axial, radial e parte combinada. Legal. Qual das três predomina? Então, em função da predominância da força atuante, eu vou ter rolamento que só suporta a carga axial, eu vou ter rolamento que só suporta a carga radial, eu vou ter rolamento que suporta a carga axial e mista, né? E carga radial e mista, quer dizer, então, quando eu tenho a força mista, qual que predomina? A radial ou a axial? Predomina essa. Então, eu tenho que ter um rolamento que ele resiste força axial radial, só que no axial maior. Ou, se for a radial maior, no radial maior. Então, essas duas forças são, eventualmente, as forças que regem todos os componentes mecânicos. Pessoal que está aí ouvindo, tá claro? Força axial, força radial, essa analogia aqui, quando eu vejo a força e olho no topo no sentido do raio, é radial, e a outra é axial, que é fácil de eu interpretar. Até aqui alguma pergunta? Ninguém responde, ninguém responde, significa que não tem nenhuma pergunta. Espero que pelo menos estejam aí ainda ouvindo. Tem bastante gente, 19, deve ter uns 20, 22, 23 aí assistindo. Muito bom. Então, vou continuar. Vou continuar. Então, nós estamos falando de rolamento, só voltar aqui, né? Nós estamos falando de rolamento, né? Pode perguntar, meu caro. O David explicar de novo sobre rolamento axial e o lá. Então, explica novamente a força. É isso? Isso aqui que você quer novamente? Opa, aumentei muito. Vamos diminuir. Aqui? Isso? É isso ou não? Fala sim ou não? É isso mesmo, professor. Opa, então beleza. Então, de novo. De novo. Ó, eu tenho que entender bem esses dois tipos de força. Por quê? Porque essas forças, essas duas forças, ou axial ou radial, ou a combinação das duas, que é força mista, ora axial, ora radial, elas vão determinar, elas vão reger todos os componentes mecânicos. Então, quando eu vou ver que tipo de rolamento, um eixo vai girar em dois rolamentos. Legal. E esses dois rolamentos, que tipo de rolamento eu vou colocar? Então, a primeira coisa, eu vou ter que ver que tipo de força vai agir no meu eixo. Se é axial, pode ser só axial e só radial. Então, eu tenho um rolamento que só vai suportar força axial. Eu tenho um rolamento que vai suportar só radial. Beleza. Ou pode ser que não, esse meu eixo, ele vai sofrer força combinada. Ora axial, ora radial. Tá bom, então vai ser combinado, que é a combinada ou mista, que é a combinação das duas. Legal. Aí, força combinada. Mas qual que predomina? Axial ou radial? Então, predomina axial. O que é predomina? É aquela que é a maior das duas. Então, eu tenho que ter um rolamento que suporta a força predominante axial. Agora, eu tenho um outro rolamento que vai predominar a força radial. Então, eu preciso definir ele radialmente. Então, só para a gente entender, força axial é sempre no sentido, isso aqui é o eixo, no sentido longitudinal. Essa, para lá ou para cá, é a força axial. Tudo bem? Longitudinal. O que é longitudinal? Ao longo do comprimento. Tudo bem? Muito bom. Agora,
Se a força der no sentido transversal, então aqui está o eixo, né? Sentido transversal. Transversal é a menor distância. Longitudinal, ao longo do comprimento. Transversal, eventualmente, ao longo da largura, né? Imagina se isso aqui é um carro, né? A roda vai estar aqui, certo? Então, sentido radial. Então, a força radial dá no sentido transversal do eixo. Então, axial no sentido longitudinal, radial no transversal. Agora, o que eu falei para vocês é o seguinte: muitas vezes, imagina que o diâmetro desse eixo começa a ficar grande, 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 e o comprimento dele menor. Então, vai ter ocasiões que pode ser que o diâmetro seja maior do que o comprimento. Aí, se o diâmetro do eixo, diâmetro, for maior do que o comprimento, eu vou ter grande dificuldade de distinguir o que é o comprimento e o que é a largura, ou sentido longitudinal e transversal. Então, essa regra aqui, ó, é para eu ajudar a definir. Eu estou aplicando essa força no eixo. Aqui está meu eixo. Olho no topo do eixo. Boto o meu olhinho onde está a mão aqui no topo do eixo. Aí a pergunta: a força está no sentido do raio. Aqui eu não tenho o diâmetro, o raio da peça não está aqui olhando de frente, tá? Então, força radial. Tudo bem? Então, isso ajuda. Então, essas duas forças, de novo, eu tenho que entender muito bem, porque em função dela, eu vou definir o tipo de rolamento que eu vou utilizar para cada caso na mecânica. Quem perguntou aí, está claro ou tem alguma coisa confusa aí? Está entendido, professor. Obrigado. Então, nós vamos continuar. Então, essas forças, não esquece, elas vão estar presentes em todos os componentes mecânicos. Então, estamos fechando essa. E estamos abrindo essa. Então, vamos lá. Um rolamento, agora já temos aqui um rolamento cortado bonitinho, né? Ele tem aí 4 partes, né? Por exemplo, então aqui, ó, né? Ó, o número 1, anel interno. Professor, Ou, fala, tem como dar um zoom aí, por favor? tem, aumentar mais? Isso, por favor. Mais? Tá bom Aí tá assim? bom, tá ótimo. Obrigado. Então, opa, que isso? Vocês vão falando, né? Para mim tá claro. Então, eu deixei isso aqui à toa. Então, isso aqui é um rolamento, né? Ó, aqui é uma parte do rolamento, aqui é outra parte e outra parte. O eixo iria ser colocado, isso aqui, ó, vai entrar de maneira interferente no eixo. E aqui vai entrar de maneira interferente em outra parte. Isso aqui vai girar. Então, o número 1 aqui, ó, né, partes de um rolamento. O número 1, anel interno. Ou, se vocês quiserem, por exemplo, o anel interno é o nome técnico. Na prática, o que está entre parênteses é a nomenclatura popular, que é aceito. Aceita isso, aceita isso. Então, esse aqui é o núcleo do rolamento. Núcleo, ou anel interno. O número dois são os elementos rolantes, os elementos que rolam dentro do anel interno e anel externo. Os elementos rolantes, eu tenho 3 tipos. A esfera, vocês conhecem uma esfera, uma bolinha. O rolo e agulha, se bem que a agulha é uma particularidade do rolo. Se eu pegar um rolo, a particularidade do rolo é uma agulha. Então, os elementos que rolam entre o anel interno e o anel externo, que aqui, ó, o 3 é o anel externo. Depois ele tem um nome também, ó, capa. Então, são elementos rolantes. Eu vou ter esfera, depois a gente vai ver. Quando que eu uso um rolamento de esfera? Quando eu uso um rolamento de rolo. O que predomina na esfera? Tecnicamente, predomina uma característica mecânica numa esfera. Depois, do rolo, uma outra característica mecânica. E a agulha? Vocês vão ver que a agulha nasceu em função de uma necessidade mecânica. Então, o 3, anel externo. Então, anel interno, anel externo. O anel interno, o apelido é núcleo. O anel externo, o apelido é capa. Núcleo e capa. Tá certo?
E depois, eu ainda tenho os separadores. Por exemplo, eu tenho o anel interno do rolamento. Vamos supor, se ele é de esfera, as esferas, o anel externo, e eu tenho os separadores. O que são os separadores? Os separadores é para separar os elementos de vedação ao longo do perímetro do meu rolamento. Então, tem o anel externo, o anel interno, uma esfera, 2, 3, 4, 5, sei lá, 7, 8 esferas ao longo do perímetro. Os separadores, que o apelido é gaiola, ó, sempre o que está entre parênteses é o apelido, mas é aceito na parte. Então, as gaiolas, né, para que serve? Né? Então, chamam separadores. Vamos lá, as gaiolas servem. Primeiro, a gaiola ela não atrita nem com o anel interno, nem com o anel externo, os separadores. Ela tem a única função, separar igualmente os rolamentos, né? E elas, a função principal, separar, porque se eu não tivesse os separadores, a hora que eu começava a girar, uma esfera ia correr mais que a outra e ia aproximar, então elas iam se deslocar. Então, além de separar igualmente as esferas ao longo do perímetro do rolamento, elas auxiliam na montagem. Imagina o seguinte, na hora de eu montar esse rolamento, né, a folga que eu tenho aqui, ó, entre o elemento de vedação, nesse ponto, o anel interno e o anel externo, a folga é pequena. Em alguns rolamentos são milésimos de milímetro. Então, os separadores vão auxiliar. Mas por que vão auxiliar? Porque na hora de montar, eu pego o anel externo, eu pego o anel interno, eu coloco as esferas dentro. E depois, a hora que eu monto o separador, as esferas vai cada um na sua posição e garante a folga. E aí, os anéis separadores, ou eles são normalmente, eles são injetados, são de plástico, pode ser de madeira. Vamos ver aqui, ó, são fabricados de aço. Quando é de aço, ele é bipartido e eu junto ele como se fosse um rebitezinho. Quando é de latão, é a mesma coisa. Quando é de celerão, celerão é uma espécie de madeira. Vocês vão ver que é o seguinte, quando ele é de celerão, é uma espécie de madeira, porque aí são rolamentos de alta rotação para que a madeira não deixe o aquecimento das esferas, porque a esfera vai ter contato aqui e contato aqui. E isso, quando girar, normalmente vai precisar de lubrificação, ou óleo ou graxa. Quando isso girar, se eu tiver altíssimas rotações na mecânica, acima de 30.000 RPM, vocês vão falar, tem rolamento para isso? Tem. Eu tenho rolamento para trabalhar na mecânica até 120.000 RPM. Então, nessa rotação acima de 30.000, esses rolamentos começam, mesmo lubrificado, eles começam a soltar calor. Então, aí o elemento separador aqui ó, é celerão. Celerão é uma espécie de uma baquelite, espécie de madeira. Então, o elemento, por exemplo, ele abraça o elemento de vedação e entre um elemento e outro ele é rebitado. Então, se ele é de plástico, ele é injetado na hora. Se ele é de aço, latão, de celerão, então eu monto e coloco o rebite ao longo do comprimento. Então, na realidade, um rolamento, né? A gente vai ter o núcleo, né? Estou falando em apelido, o núcleo, né? A capa, a gaiola, certo? Então, o anel interno, o anel externo e os elementos rolantes. Ora vai ser um rolamento de esfera, ora vai ser um rolamento de rolo, ora vai ser um rolamento de agulha. Vamos ver cada um delas, tecnicamente, vai ter uma aplicabilidade, vocês vão entender técnica. Por que eu uso esfera? Por que eu coloco rolo? E por que nasceram as agulhas? As agulhas nasceram em função de uma necessidade. Na realidade, esfera e rolo é o que predomina. Ok, até aqui? Bom, aí nós vamos aqui, ó, né? Vamos fechar esse e vamos abrir esse. E vamos dar um zoom aí, tudo bem? Então, agora, vamos ver se eu consigo. Ó, legal. Então, agora, a gente já começa a entender como que aquelas forças elas vão agir nos rolamentos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de rolamento. Né? Existem mais, mas
com certeza, esses 6 tipos aqui, na mecânica, 98% da mecânica faz uso desse. Então, tipo de rolamento, tem o nome técnico aqui. Aí, ó, que tipo de força age naquele rolamento? Então, num rolamento de esfera, a principal força que age é a força radial. Radial, no sentido do raio. Axial, ela é bem menor, nos 2 sentidos. Então, ó, menor nos 2 sentidos. Hein? Certo? Menor nos 2 sentidos. Então, na realidade, um rolamento de esfera, ele suporta também a força combinada. Tudo bem? Quer dizer, mas o que vai predominar nele? A força radial. Radial. E combinada bem menor. O de rolo, a mesma coisa. Ele vai suportar mais a carga radial e bem menor axial. Então, também ele suporta a carga combinada, quer dizer, maior radial e menor axial. Os rolamentos axiais, axiais, é só para força axial. Então, ele não é para nenhuma força radial e nem tampouco combinada, somente força axial. Então, os rolamentos axiais, a gente vai ver, ó, o rolamento fixo de esfera, rolamento de rolo. Axiais tem de esfera e de rolo. Depois, eu tenho um rolamento autocompensador. Vocês vão entender o que ele autocompensa, né? Vocês vão ver uma característica técnica. A hora que eu coloco um rolamento muito distante do outro, eu não garanto que os dois estão concêntricos. O que é concêntricos? Nos dois no mesmo centro. Eles vão estar ligeiramente deslocados. Então, eles vão estar ligeiramente excêntricos. Então, os autocompensadores de esfera de rolo compensam. Então, os autocompensadores, ele suporta axial, a radial, e axial, eventualmente, bem menor. Então, aqui a predominância é radial, aqui é radial, aqui é radial, axial bem menor, axial bem menor, axial bem menor. Aí, agora, esse aqui é pau para toda obra, de contato angular, né? Porque esse daqui, depois a gente vai ver que eu tenho que montar sempre um conjunto de 2 ou 3 rolamentos. Por quê? Eu vou ter ele ligeiramente cônico de um lado, cônico do outro. A hora que eu monto o conjunto, então, esse aqui, ó, ele só tem de esferas e ele é pau para toda obra. Ele suporta igualmente forças axiais, forças radiais e força combinada. Mas esse tipo de rolamento, depois a gente vê, nunca eu vou montar um único. Sempre ou um par deles no mesmo lugar ainda, hein? Ou até 3 deles, dependendo do tipo de força que age. 3 no mesmo ponto. Então, eu teria ou 2 ou 3 no mesmo ponto, e depois no outro ponto de apoio, ou 2 ou 3. Tudo vai depender das forças que agem. Então, esse daqui é pau para toda obra. Esse aqui é o único rolamento que suporta altíssimas rotações. Vocês vão ver que depois a gente vai mostrar bonitinho. As esferas, a característica de uma esfera, tecnicamente, é para rotação. E de um rolo é para carga. Um rolamento não gera rotação e carga. Altas rotações, sempre rolamento de esfera. Né? Baixas rotações e bastante carga, sempre rolamento de rolo. Mas depois, tecnicamente, a gente mostra porque isso. Tem um outro conceito da mecânica, né? Que vocês vão ter que entender o que acontece no rolamento. E depois eu vou ter o rolamento de agulha. A agulha, imagina um rolo, né? Ó, um diâmetro, um comprimento, um rolo. Isso aqui é um rolo, um diâmetro, um comprimento, um outro diâmetro. Isso é um rolo. Imagina estender isso, então fica uma agulha. Então, a agulha também ó, é mais para axial e bem menor para o radial. Desculpa, mais para o radial e bem menor para o axial. Então, esses 3 tipos aqui, quer dizer, então, esse daqui é o rolamento fixo de esfera, é o rolamento mais utilizado. Motores elétricos, qualquer motor elétrico vai ter sempre 2 rolamentos de esfera. Né? Depois a gente vai ver, então, esse daqui, ó, né,
vai ser mais que 80% das vezes utilizado. Depois, baixas rotações e grandes forças, o de rolo. E depois, aqui, ó, quando eu tenho desalinhamento, sou obrigado a colocar, aí eu posso colocar de esfera ou de rolo, que seria ou de esfera ou de rolo, que seria equivalente. Só que ele faz uma compensação mecânica. Então, ele tem uma característica própria. Agora, esse aqui, ó, esse é para altíssimas rotações. Altíssimas rotações só pode ser de esfera. Em contato angular, que ele absorve os 3 tipos de força, ou axial, radial, ou a combinada igualmente. Esse é pau para toda obra. Isso aqui também é caríssimo, né? Porque rolamentos que trabalham com altíssimas rotações, ele tem extrema precisão. Então, isso daqui é extremamente alto. Pergunto para os senhores que estão aí, até aqui está claro, a gente vai à próxima aula, a gente continua e vamos mostrar mais detalhes, né? Por que esfera, por que rolo e assim por diante. Alguma pergunta, alguma colocação? Professor, Pode falar. queria como assim ter imagens assim para visualizar? Tem o quê? Eu não entendi. Tem? Imagens? Ah, se eu tenho imagem? Não, eu não vou ter. Você está falando vídeo, alguma coisa para mostrar? Não, eu não tenho grandes, eu não tenho grandes coisas. O problema é o seguinte: a gente tinha as aulas presenciais. Se a gente estivesse lá presencialmente, eu tenho os componentes físicos. Então, eu tenho um quadro lá que tem este rolamento, esse. Então, eu levo na sala de aula, mostro a teoria e mostro o rolamento. Vocês podem vir e ver. Né? Agora, eu vou ver o que eu consigo para mostrar para vocês. Eu tenho muito mais desenhos. Eu vou fazer um desenhinho, um croquisinho. Eu não tenho grandes coisas. Mas fique tranquilo, né? Porque muito em breve a gente volta para o presencial. Aí, qualquer dúvida, estamos lá. Olha, quero ver um rolamento. Quem nunca viu? Tem rolamento, tem um quadro lá com todos esses rolamentos, bonitinho. E tem as máquinas lá, tem lá, por exemplo, o motor em corte, tem as máquinas que você consegue visualizar os rolamentos. Então, quando chega nessa parte, assim como, lembra que eu falei para vocês, quando falamos lá de rosca, rosca usinada, rosca laminada, eu tenho os parafusos na mão, eu tenho a porca esférica na mão, eu levo na sala de aula e mostro. Eu viro para um lado, viro para o outro. A porca esférica no fuso esférico, ela desce automaticamente, assim, ó. Isso sem lubrificação nenhuma. Então, tudo isso daqui eu tenho componentes físicos. Só que nós estamos começando agora à distância, eu preciso começar a preparar as imagens para vocês. Mas vou ver o que dá para fazer. Tá claro? Ok. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: eu atribuí lá uma pequena atividade para vocês, pequena, né? Eu quero que, por exemplo, a gente viu direitinho rosca, né? Eu quero que vocês façam um apanhado, o que é rosca, qual a principal aplicação da rosca na mecânica. Só lembrar, para fixação ou para movimento, e depois dar uma desdobrada. Estou dando atividade hoje, estou pedindo para vocês entregarem até semana que vem. Não deixe de entregar no prazo. Né? O sistema aceita até 50 dias depois. Mas a entrega da atividade, pois lá, tarefa 1, né? Daqui a pouco vai pintar a tarefa 2. A tarefa vai te ajudar, por exemplo, muitos de vocês não têm oportunidade de assistir a videochamada online. Quem está online, eu acabo aqui, eu vejo quem participou, já coloco presença. Mas, hoje e a semana que vem, se a semana que vem você não participou da online e você me entrega atividade, eu te dou presença, hoje e a semana que vem. E outro detalhe, eu vou dando tarefas, vocês vão ver, até o final do bimestre vai ter umas 3 ou 4 tarefas. A tarefas também entregue vai compondo a nota de vocês, porque eu não vou fazer uma prova à distância, que dá para você burlar de tudo quanto é maneira. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu pedi 4 atividades, o cara me entregou as 4 ali no prazo certo, vai ter uma nota X. Pedi 4, o cara entregou 3, vai ter uma nota Y. Ah, eu pedi 4, o cara não entregou nenhuma, vai ter uma nota Y, e assim por diante, tá claro? Então, vocês que estão ouvindo, e avisem os colegas de vocês, as tarefas simples, pode ver lá, se tiver dúvida, né, eu vou encerrar aqui a nossa videochamada, mas
Qualquer coisa, estou aqui, ó, professor, estou com dúvida. Está com dúvida, entra no chat ou entra aqui, como você entrou agora, e faz a pergunta. Eu te respondo, aquilo que eu puder responder, eu respondo. Está claro? Então, não deixe de fazer as tarefas e entregar no prazo. Isso para todas as matérias. Para a minha e para as outras, vocês já devem estar fazendo. A minha que eu estou dando agora, primeira tarefa. Está lá já descrita para vocês. Ok, então? Estou, então, encerrando. Qualquer coisa eu estou por aqui. Qualquer dúvida do conteúdo, qualquer dúvida, vocês estão no primeiro, né? Qualquer dúvida de nota, quando você quer lá, pode perguntar. Estou aqui para responder. Então, estou parando a gravação.